apesar do bem e o mal ser um registro claro do conhecimento da criatura humana, ainda assim nos falta parâmetros reais para identificá-lo no contexto em que vivemos. Uma vez que nós afinizamos, sintonizamos com aqueles que são mais afins a nós. O indivíduo criado, talvez, em uma determinada cidade, uma determinada cultura, vai sentir dificuldade, às vezes, de conviver em uma cultura muito diferente da dele. Assim, a gente faz essa analogia para comparar entre o bem e o mal. As pessoas que estão mais voltadas para o bem, às vezes se esquecem que o mal está ao nosso derredor. Mesmo ainda assim, a gente sabendo que ele existe, a televisão nos acessa cotidianamente essas informações, a mídia, de uma maneira em geral, parece que encharca-nos dessas informações, mas é como se ela estivesse lá e nós aqui, sempre nos distanciando de alguma forma. Mas será que essa distância, ela é real? Quando acontece algum incidente, alguma coisa ao nosso vizinhança, alguma problemática no bairro em que moramos, e aí logo percebemos que ela não está tão distante assim. Vamos utilizar como base para nosso diálogo na noite, nossa conversa da noite, o capítulo 7 da segunda parte do livro Reconciliação e Vida, do nosso Manuel Filomeno de Miranda, e que traz um contexto muito interessante, pois ele analisa ali as cidades na dimensão dos espíritos que se dedicam exatamente ao mal. E a gente às vezes fica até a se perguntar, mas não é incomum encontrarmos na cidade alguém que vai se referir e dizer assim, mas tem um bairro, um pouco aqui mais distante, que é um bairro mais perigoso, onde há um contexto de criminalidade maior, e imaginar que existe uma cidade, um lugar onde se destina exatamente ao mal, nos chama a atenção. Mas claro que a gente sempre tem que pensar que por mais que queiramos, de alguma forma, sintonizar com aquele contexto, ainda assim, cada um vai ter uma percepção diferente. Então é impossível que o mal seja igual para todos. É como se houvesse uma gradação, onde cada um acabasse tendo um nível de percepção diferente ou de influenciação diferente. Como acontece na vida comum em relação ao bem, às vezes nos encontrar uma pessoa que é de pouca cultura, mas que tem um coração muito bondoso, assim como vamos encontrar alguém letrado, doutorado, e que na realidade não tem um caráter muito agradável. Então essa gradação, essa variação, ela também vai acontecer na dimensão dos espíritos. Mas o que mais nos chama a atenção é que ali, a grande maioria, ela comunga o sentimento de maldade, de perversidade, e chama muito a atenção, ainda mais, porque eles se destinam a incomodar aqueles que estão ligados às instituições religiosas, que buscam o conhecimento da ciência, da filosofia, da sociedade, não é? Que busca os benefícios da sociedade. Então isso é mais assustador. Porém, a gente faz esse registro às vezes muito superficialmente, quando vimos alguém ligado à política, dos nossos governantes, que faz um desvio de verbas absurdo, que estava voltado para a educação ou para a saúde, e aquilo acaba sendo de benefício próprio ou daqueles que são mais ligados a ele, e aí vemos o mal em ação e ficamos a imaginar, mas eu conhecia fulano, era uma pessoa tão boa, tão decente, como é que entrou nessa?
Não é que fez isso, não é? E esses espíritos, eles se locupletam com isso. Eles se aproveitam desse contexto, influenciando, fazendo com que essas pessoas acabem desviando do roteiro real. Se formos observar bem, nos últimos tempos, na nossa sociedade vigente como um todo, nos sentimos abalados diante as mudanças sociopolíticas, econômicas que vivemos, porque houve uma variação muito grande. É como se agora tivéssemos o bem e o mal presente na Terra, e alguns se colocaram ao lado do bem e outros se colocaram ao lado do mal, e aquele que se considerava tão bem, tão bom, que achava que o outro não poderia fazer nada de bom, e vice-versa. Mas na nossa sociedade como um todo tem acontecido assim. Os extremos são abraçados como se fossem verdades absolutas, quando na realidade não é. As verdades que nós temos na nossa dimensão, elas são pequenas frestas da verdade real, porque apresentada por Jesus, nós ainda não atingimos, nenhum de nós, esta percepção clara. Mesmo os grandes avatares da humanidade, em algum momento deslizaram, tiveram dificuldade na compreensão de um determinado contexto, e isso é muito natural. Imaginem Rui Barbosa dizendo que a vacina não era boa, que nós não deveríamos nos vacinar, mas era um homem considerado uma das maiores inteligências de todos os tempos. Assim como vemos ver fatos outros ocorridos, como mais recentemente, alguns contra a saúde, contra a vacina, e vamos nos perguntar, mas está louco, não é? E no contexto real da sociedade sempre nos assusta as falas de uns ou de outros, como se fossem verdades absolutas, mas essas verdades não existem. Nem na própria ciência consegue-se ter verdades absolutas. Tanto que o médico vai dizer que a vacina é algo que poderá auxiliar, mas cada fisiologia é uma, cada organismo é um. Alguns tiveram Covid, outros não tiveram. Alguns tiveram com reações dessa ou daquela, e assim essa grande miscelânea, onde a gente virou uma grande torre de Babel, onde ninguém se entende, cada um fala uma língua diferente, e o pior, não conseguimos sintonizar com o bem. E é como se Jesus fosse ficando mais distante de nós, fosse ficando esquecido, e as grandes filosofias da sociedade vão simplesmente apartando o homem, distanciando o homem do bem, que é a nossa necessidade real. Se formos observar bem, o Evangelho de Jesus em nenhum momento, ele simplesmente bate o martelo significativamente para as coisas do nosso plano, do nosso planeta, da nossa Terra. Tudo são estágios que vão mudando ao longo do tempo. Porque a verdade absoluta, essa é Deus, e a gente ainda não atinge, ou não atingiu. E como o próprio Livro dos Espíritos fomenta na pergunta de Kardec, o Espírito mais perfeito que passou pela Terra foi Jesus. Todos nós estamos aqui na retaguarda, e eu diria que alguns, como nós mesmo, estão assim no rastro do rastro daqueles que vão caminhando atrás de Jesus. Quando a gente vai pensando com clareza, com simplicidade, atentando ao pensamento do Cristo, vamos vendo que este mal, ele está presente agora na nossa sociedade. E ele muitas vezes não é simplesmente o criminoso que aponta a arma para nós, mas é todas as vezes que não atendemos à infância nas suas necessidades básicas, e ela, uma vez desprezada, se torna o criminoso de amanhã. Nós vamos vendo isso, algo comum na nossa sociedade, quando o modelo educacional muitas vezes não consegue eleger esse indivíduo ao status de cidadania. Mas onde falhou? Será que só foi a escola? Só foi o educador? Ou a sociedade no contexto geral? Porque hoje, quais pais ensinaram seus filhos a rezar um Pai Nosso pela manhã?
a agradecer pela vida no final do dia. Nessa onda de sobe e desce entre o bem e o mal, parece que mantivemos uma constância, onde nem o bem ficou eleito e o mal tem sido propagado como se este fosse o bem. Não há verdade ou realidade que a gente diga que é absoluta, porque aquilo que foi no passado, as teorias que dominavam a ciência, hoje já não são mais. O modelo de vida que nós vivíamos no passado, onde o lar, onde o homem era aquele que saía para a manutenção das necessidades domésticas e a mãe ficava ali na educação dos filhos, já não acontece mais. Muitas vezes os dois saem do lar e as crianças são entregues na mão do professor, que vem também de um lar complicado, difícil, e que leva seus problemas para a escola e que, junto com os problemas dos seus alunos, imaginem que pandemônio nós não temos. A grande realidade é que Manuel Filomeno de Miranda, neste capítulo, a análise que ele faz dessas cidades é uma análise que a gente tem que eleger a um grau mais profundo do pensamento humano, porque os nossos lares, as nossas cidades, as nossas famílias também estão vivendo esses grandes caos momentâneos desta transição que estamos atravessando no nosso planeta. A necessidade de olhar o mal agora tem que ser de frente e não simplesmente atirá-lo novamente à sarjeta, mas trazê-lo de volta à socialização, à presença do Cristo mais uma vez. Quem sabe retomar um pouco daquela essência que todos nós guardamos, como toda criança traz. A necessidade de ensinarmos as coisas básicas como a educação primeira no lar, para que a educação escolástica seja entregue àquele professor que é nada mais e nada menos do que um técnico que tem que ensinar aquele conteúdo para a criança. Mas a educação pertence ao ambiente doméstico, onde nós pais muitas vezes esquecemos disso. E aí vem o detalhe. Na fala de Manuel Filomeno de Miranda, ou melhor, na escrita que ele ali nos traz, ele demonstra o caos que existe nessas cidades, que são verdadeiros antros da obsessão planetária. Mas essa obsessão, ela, para atingir a sociedade, ela tem que atingir a família, porque essa é a estrutura básica da nossa sociedade. Toda vez que a família se perturba, todas as instituições se perturbam. Imagina o religioso que agora tem uma grande problemática na casa religiosa. Ele também vai carregar isso para o lar e vice-versa. Então a obsessão, eu diria que cada vez ela se torna mais meticulosa, mais hábeis e com planos muito mais estratégicos do que no passado. São espíritos que pensam porque conviveram conosco e nos conhecem, sabem bem as nossas fragilidades. Quantas vezes o orgulho e o egoísmo são eleitos como uma propriedade fundamental no contexto social, e os líderes que deveriam dar exemplo simplesmente mandam que os outros façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Como obedecer a essa ordem quando a criança percebe que o próprio religioso não está sendo educado, não compreende a decência e o respeito da vida humana? Como ele pode atender ao sentido de religiosidade se ele não encontra a segurança devida para seguir em frente na sua busca por Deus? E aí a gente vai percebendo que a obsessão, ela aconteceu mesmo antes do Covid se instalar. Porque a pandemia da obsessão, ela já estava instalada no contexto social, e o que precisava era simplesmente acender o pavio. E foi o que o Covid fez. Desestruturou as casas religiosas, nos deixando distanciados dela,
primeiro passo. É uma lei natural daqueles que conhecem a arte da guerra, não é? Separar para conquistar. Apartados, distanciados, agora cada um vivendo as dores e dificuldades no ambiente doméstico. Como conviver de volta se a gente não estava acostumado a conviver dentro do lar? A esposa, que nós víamos só no final do dia ou no começo do dia, agora era o dia todo. Puxa vida, ficou mais difícil. As crianças, que a gente é acostumados a simplesmente arrumar, deixar cheirosos, alimentados, entregar na mão do professor e ir para os nossos trabalhos, as nossas funções. E no final do dia retornar, pegá-los cansados, exaustos, o professor já descabelado, doido, coitado, pedindo pelo amor de Deus, né? Me solte, me deixe, me largue, né? Querendo correr doido no meio da cidade, né? E aí a gente ia com os filhos, agora cansadinhos, que já tinham acabado com os professores na escola, e a gente levava para casa. Só que agora a gente tinha que passar o dia todo com eles, perturbando, pulando, brincando, quebrando, chutando, fazendo. E agora, meu Deus, esse não é o lar que eu quero. Os índices assim acusaram que foi um dos maiores índices de separações dos ambientes domésticos brasileiros. Esposos e esposas se dirigiram aos cartórios simplesmente dizendo assim: olha, eu não quero mais conviver com ela. Mas não foram a vida toda. Casamentos de 5, de 10, de 15 anos se desfizeram em 2 anos de pandemia. Fomos capazes de conviver distantes durante 10, 15 anos, mas não conseguimos conviver apenas por 2 anos dentro do ambiente doméstico. E aí volta um pouquinho daquela história. Muitos de nós somos criados num lar onde a presença dos pais era constante. O horário do almoço, sentado à mesa. O horário do café da manhã, sentado à mesa. Todos reunidos. E a gente não se cansou de ver o rosto das nossas vós, dos nossos pais, dos nossos tios presentes. Então, que modelo de sociedade foi esse que nós atingimos, que aprimoramos tanto do modelo tecnocientífico do passado, mas não conseguimos nos aprimorar e assim nos tornamos mais frágeis e eles mais hábeis no processo da obsessão? Porque mais frágeis, porque simplesmente não estávamos mais acostumados a conviver. E aí eles disseram: agora é a nossa hora, né? Pensa numa obsessão coletiva, foi o que nos atingiu em cheio. A análise ali naquele capítulo, que a gente pode considerar que ela é muito breve, mas ela é muito profícua, muito profunda. Ela demonstra o como nós precisamos agora olhar melhor para a nossa religiosidade. Abandonar os modelos da nossa sociedade, de homens perfeitos que não somos, e olhar talvez agora melhor para o modelo apresentado, Jesus. Há uma necessidade de retornarmos a este modelo. Um modelo que pauta exatamente tudo que nós queremos atingir como seres humanos que estamos. Uma vez agora, já passado esse grande período de pandemia do Covid, a obsessão aconteceu antes do Covid, durante o Covid e prosseguirá ainda por algum tempo. As provas e expiações do nosso planeta denotam exatamente essa relação íntima e constante das duas dimensões. Nós jamais vamos conseguir passar um dia sequer apartando as duas dimensões. Isso é impossível. Então, o que fazer, Kleber? Porque se eu sou médium e fico azoado 24 horas, vai chegar uma hora que ou eu tomo medicamento, ou eu me interno, não precisa nem ninguém me levar, porque eu mesmo sozinho vou para lá. É necessário retornar à casa religiosa.
mas não como antes. Agora buscando você ser melhor. Tentando espelhar exatamente naquele que é o único modelo e guia da humanidade. Por isso o desafio é maior. Porque eu não preciso mais me espelhar em Edson, em Kleber. Agora eu tenho que me espelhar em Jesus. Porque é exatamente a meta da regeneração. Não é perfeição ainda, porque não é um mundo perfeito. Mas a regeneração é olhar melhor para esse Espírito que guiou-nos durante tanto tempo e que vai nos guiar até a regeneração. Como modelo e guia da humanidade, é necessário que agora olhemos com mais respeito para este que pautou a família de uma maneira como jamais foi vista, com respeito ao pai e à mãe, de forma que jamais se viu na terra, que na hora exata que precisou abraçar o seu ideal, fez isto de forma especial. Entregou a sua mãe, talvez a última ligação com a terra, a alguém que pudesse tomar conta dele, porque agora ele precisava seguir para as estrelas. Nós todos vivemos um pouco desse perder durante o período pandêmico e agora precisamos restaurar o que há de essencial no modelo religioso abraçado. Ali, Manuel Filomeno de Miranda, após o seu relato em relação às cidades destinadas ao mal, eu não foquei muito nas cidades, porque vale a pena ser lido, e eu acho que ele foi breve exatamente para não nos deixar perturbados de alguma forma. Mas há um relato no final do capítulo que nos chama a atenção e que vale a pena ser lido. É o depoimento de uma mulher que perdeu a sua existência por simplesmente pequenos deslizes. Nasceu muito pobre, necessitando talvez de muitas coisas. Conseguiu alguém que a não parasse e simplesmente no ato de desespero cometeu aquilo que menos poderia ser feito, que eu não vou contar para vocês. Primeiro porque o tempo não dá, e segundo porque eu quero deixar vocês de água na boca. Mas é importante você ler esse relato, porque eu fiquei imaginando, poderia ser eu. Porque todos nós em algum momento fomos frágeis. Às vezes cometemos pequenas traições, traição ao nosso ideal, traição às pessoas que nós amamos. E essas pequenas traições nos confundem, nos fazem mal. E a gente precisa aprender a resistir a elas. É nessa expectativa que a obsessão, ela está diretamente ligada à lei de sintonia. Então, talvez, desta segunda parte, a pergunta fundamental é: se estamos em algum momento obsidiados, como melhorar esta sintonia? O livro ao qual Kleber se refere é um livro que deixa muito claro para nós espíritas o papel que devemos desempenhar na sociedade onde habitamos para diminuir a ignorância, o desconhecimento das pessoas a respeito desses mecanismos que nos levam ao adoecimento mental, o adoecimento emocional e o adoecimento espiritual. E também a relação entre essas doenças ou esses desequilíbrios que se manifestam principalmente na nossa vida social, mas que tem reflexo igualmente
na nossa estrutura orgânica, na nossa estrutura física. Seria, no caso, a obsessão física. Então tem muito mal-estar que o ser humano experimenta, que decorre de influência de espíritos maus, por essa sintonia negativa a que Cléber se referiu. E pela sintonia negativa, o mal que ainda existe em cada um de nós possibilita que as entidades inferiores do plano espiritual se aproximem fluidicamente de nós, o que equivale a dizer de perispírito a perispírito. Então a estrutura do corpo espiritual desses espíritos, constituída essa estrutura pela energia fluídica, digamos assim, primitiva, grosseira, essa aproximação com as pessoas na Terra fazem com que apareçam as chamadas doenças simulacro. São expressões de mal-estar que muitas vezes nós nos acreditamos muito doentes, ameaçados de morrer a qualquer momento, pelo menos a pessoa acredita nisso, e que, passado um tempo, esses sintomas ameaçadores desaparecem, porque a pessoa que estava acometida por eles procurou os recursos na medicina humana, procurou ajuda na medicina natural, na homeopatia, na psicologia, na psiquiatria, e não encontrou solução. Então, numa situação como essa, é que nós aprendemos a valorizar mais o conhecimento espírita e a casa espírita que habitamos. Ainda há pouco, antes de nós começarmos esta reunião, conversávamos com o nosso irmão Edson, e ele nos relatava a experiência de tratamentos realizados aqui nesta instituição, com a supervisão dos benfeitores espirituais, para socorrer os inúmeros indivíduos que aqui chegam em busca de socorro para diminuir ou resolver o seu mal-estar. Mas essas pessoas que procuram a casa espírita com esse objetivo de diminuir os sintomas, de curar as doenças orgânicas, o que ela acredita que sejam doenças orgânicas, que não foram diagnosticadas nem curadas pelas terapias formais oferecidas pela ciência médica. E muitas vezes essa pessoa, esse indivíduo, frequentou vários consultórios, vários hospitais, vários serviços e não encontrou a solução. E esta solução vai chegando quando essa pessoa começa a frequentar a casa espírita. Vamos dizer que o tratamento oferecido pela casa espírita, no sentido geral, é a chamada terapia desobsessiva, o tratamento da obsessão, digamos, desobsidiar, afastar a influência dos espíritos negativos, inferiores, malévolos, que estão provocando esses sintomas nos encarnados, em todos nós. Só que o objetivo principal do Espiritismo não é curar corpos, nem resolver problemas humanos, porque esses problemas são da alçada do próprio indivíduo, usando os recursos que ele tem em si próprio. Só que esses recursos
vão exigir do indivíduo um esforço muito grande, porque esta cura buscada não está fora do indivíduo, está dentro dele próprio. E se está dentro dele próprio, ele não vai ter uma cura mágica rápida por frequentar um número de sessões, achando que aquilo será suficiente. Então vamos supor que ele vinha com essa intenção, chega como enfermo, e aí nesse momento a casa espírita faz o papel de uma unidade de saúde. Anos atrás o espírito Milton Ribeiro escreveu, isso foi publicado na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, um artigo intitulado As Funções da Casa Espírita. Então a Casa Espírita tem a função de unidade de saúde, a função hospitalar, digamos assim, tem a função de escola, educandário, onde as pessoas vêm aprender as lições que atendem à sua parte espiritual, atendem à sua alma, e a função de templo, em que na Casa Espírita nós dedicamos o nosso tempo, um tempo maior, ao atendimento da nossa realidade espiritual. Então, uma pessoa que venha interessada tão somente em aliviar ou resolver o seu problema de saúde, é possível que ela consiga isso, mas só que a pessoa pode ter uma melhora transitória, porque se afasta do centro e vai voltar a ter um estilo de vida inadequado, um pensamento povoado de ideias negativas, o pessimismo, a desonestidade mental, os interesses emocionais primitivos, com a sexualidade desvairada, descontrolada, os vícios, o alcoolismo, o tabagismo, o uso das drogas ilícitas, o comportamento relacional também indevido, a maledicência, a agressividade, o desrespeito aos outros. E com esses comportamentos indevidos, esse indivíduo sai um pouco melhor, porém atrai de volta para junto de si essas entidades negativas que estavam lhe causando aqueles sintomas que fizeram com que ele buscasse a casa espírita. Então a coisa não vai resolver desse modo. Quando uma pessoa está doente e para ser curada precisa do hospital, ninguém vai ser hospitalizado, nem usar o remédio amargo, porque gosta do remédio, vai porque precisa. Mas depois que tem a alta, ele sai feliz quando consegue a cura. Mas enquanto está no hospital, ainda num quadro muito pesado, difícil, ele pode até entrar em desespero, mas tem aquela ansiedade para obter a cura e ter a alta. Na casa espírita, não pode ter como objetivo apenas isso, porque a terapia é para corrigir a sua realidade espiritual, seus vícios mentais, educar o pensamento, corrigir esses desvios mentais. É para o indivíduo se acostumar com a companhia dos espíritos bons responsáveis pelo funcionamento daquela casa.
E não é somente naquela casa que os espíritos bons vão se aproximar, mas quando o indivíduo vai com o interesse de se melhorar como um todo, ele vai ter o alívio daqueles sintomas e poderá ter uma cura definitiva se ele assumir de forma definitiva as mudanças que precisam ser realizadas para que ele não venha a ter recaídas, não ter novas dificuldades. Eu me lembro que há muitos anos eu fui procurado na Mansão do Caminho por um rapaz de uns 40 anos que me perguntou se ali na instituição tinha tratamento para pessoas que estavam dependentes de cocaína. E eu fiquei assim, sem saber no começo como responder, porque a casa não tem aquele serviço específico para tratar dependência química, no caso. E eu disse a ele, olha, volte aqui na próxima reunião que eu vou procurar me informar e vou lhe dar a resposta. Aí eu tive chance que Divaldo estava na casa, né? Não estava viajando, e aí eu conversei com ele sobre esse rapaz, e ele disse assim, olha, Dilma, se essa pessoa está realmente em se curar dessa dependência química, ele vai precisar fazer um esforço muito grande para se afastar do ambiente onde ele consome a droga, onde ele busca a droga, as companhias de outros usuários, e deve ser recomendado a frequentar as reuniões doutrinárias por um longo tempo, porque nesse longo tempo, primeiro, vai ser testado a real vontade dele de deixar a dependência. Tem que exercitar a vontade. Segundo, ele vai, frequentando a casa espírita, diminuir a presença no seu campo mental das entidades obsessivas que o acompanham nos ambientes onde ele costuma frequentar. E aos poucos, fazendo isso, ele vai sendo desligado dessas influências ao tempo em que o seu organismo também vai se desintoxicando do efeito das drogas que ele já vem usando há bastante tempo. E então, eu passei essas informações para o rapaz e expliquei a ele que era importante ele frequentar o centro. Só que ele desapareceu. Eu disse, nunca mais eu ouvi e perdi o contato. Porque as pessoas querem cura mágica, né? Vou ficar curado, pronto, está tudo resolvido, mas não é assim. A melhoria espiritual definitiva depende de ações permanentes de nossa parte. Que os espíritos maus nos influenciam porque nós oferecemos o lado mal que existe em nós, permitindo a influência deles. Esse lado mal tem que ser extirpado, tem que ser retirado. E somente o próprio indivíduo é que pode tirar. Não vai ter mágica de aplicar um passe, aplicar uma coisa. Tudo isso é importante fazer. Ouvir as palestras, tomar passe, beber água fluidificada, fazer o culto do Evangelho no lar, fazer leituras edificantes, ocupar o tempo com o trabalho. Então, enquanto o Kleber falava, eu me lembrava, ele se referiu à lei de afinidade, à lei de sintonia, mas existe a lei do trabalho, não é? A lei da justiça, porque tudo de ruim que acontece conosco, se nós não fizemos por merecer nesta encarnação, nós trazemos em nossa matriz perispiritual, no nosso corpo espiritual, as marcas dos nossos erros do passado. E então, esse perispírito que tem essas marcas, cedo ou tarde, pode
exteriorizar no corpo físico, nas nossas emoções, nas nossas mentes, sintomas desagradáveis que transformam a nossa vida num verdadeiro inferno, porque esse inferno já está em nossa alma, trazido de outra encarnação, e nós não fizemos nada para corrigir nesta. Então, quando nós tomamos esta consciência, nós corrigimos usando esses recursos que a doutrina espírita oferece para obtermos a cura. E pode-se obter essa cura definitiva. Mesmo a pessoa estando comprometida com a causa do bem, com o trabalho do bem, muitas vezes, justamente por isso, os espíritos desencarnados, por inveja, por perceber a felicidade daqueles que estão se realizando na obra do bem, se realizando espiritualmente, estão felizes porque buscaram esta sintonia com os bons espíritos e estão se melhorando. E então aqueles espíritos infelizes, por inveja, por ódio, começam a perseguir para que você se desequilibre, se desestabilize, e às vezes a pessoa não consegue se libertar porque, mesmo frequentando um ambiente que cultiva os valores da espiritualidade maior, mas aquelas marcas a que eu me referi são tão intensas e tão fortes que ele termina tendo uma vida dupla. Tem a aparência de um bom moço ou de uma boa dama, mas a vida mental é poluída por muitos pensamentos primitivos, paixões primitivas, sensualidade exagerada, e a pessoa não está, digamos, sendo honesta consigo mesma. No livro psicografado por Divaldo, chamado Perturbações Espirituais, há uma história muito interessante que se desenvolve numa casa espírita, em que o próprio dirigente, um homem já de alguma idade madura, pai de família, frequentando o centro, ele era o presidente do centro, e caiu numa armadilha, porque se deixou conduzir por essas influências malévolas, porque o que esses espíritos querem é justamente desestabilizar os frequentadores e os trabalhadores da seara do bem, para que com isso a instituição também sofra e fique desmoralizada. É uma obra muito interessante, porque o presidente do centro termina se envolvendo com uma jovem que frequentava o centro, ele casado, pai de família, e termina nesse envolvimento a jovem engravidando. E quando a jovem se viu nessa condição, procurou para que ele tomasse conhecimento e resolvesse como seria resolvido. E por incrível que pareça, o que ele fez foi aconselhar a jovem a abortar. Ele, presidente do centro, imagine. Então a moça se revoltou e criou uma situação difícil para ele na casa espírita, mas como o objetivo dos bons espíritos é a recuperação daqueles que caem e não a condenação, foi possível se fazer uma reunião no plano espiritual com a presença dele, com a presença da moça que estava grávida, e os benfeitores espirituais fazendo um arranjo para que a situação fosse resolvida. Eu estou aqui resumindo a história, que isso é uma parte muito longa do livro, muito longa. E foi resolvido da forma melhor possível, porque ele, que já havia se desentendendo com a mulher dele e com os filhos, resolveu
relatar toda a história para a família, pedindo desculpa para a mulher e para os filhos. Também resolveu se apresentando à diretoria do centro, pedindo afastamento da função de presidente, e a coisa foi resolvida da melhor forma possível, e houve a recuperação. Ele terminou se separando da mulher de uma forma que já estavam fisicamente afastados, mas emocionalmente mantinham os laços, e oficialmente também, e o divórcio, e tudo isso foi resolvido, e ele foi viver com essa moça que pôde ter a encarnação completada, nascendo aquela criança. Só que quem induziu a tudo isso, no começo, foram os espíritos maus, para causar um escândalo que não chegou a ter consequências muito graves para a instituição, porque os espíritos bons que estavam acompanhando, não é? E facilitou para que tivesse esse final mais equilibrado, e eles puderam seguir a sua vida adiante sem que a instituição sofresse prejuízos maiores do que estava sendo programado pela espiritualidade inferior. Então, sendo assim, para o indivíduo cair na obsessão é fácil, é como cair em um vício qualquer, mas para se recuperar de uma forma definitiva é preciso muita força de vontade, o pensamento positivo, a oração, o trabalho no bem, a frequência de instituição, passes, água fluidificada, para conseguir se recuperar. E a busca de uma ascensão mental e espiritual para neutralizar novas investidas dos espíritos, porque eles estão sempre nos espreitando, estão sempre nos cercando, nos sitiando, para nos desestabilizar, nos desequilibrar. Mas, por outro lado, são duas forças antagônicas, a força do mal e a força do bem. Mas, como dentro da visão espírita e espiritual o bem sempre vai vencer, mas vai depender de nós fazermos a nossa parte, para que de fato essa vitória se consolide e o indivíduo se recupere perante a própria consciência e perante a consciência divina. Porque não existe o mal absoluto. O mal existe por uma ausência temporária do bem. Então, quando o indivíduo se esforça para sintonizar com o bem, o mal vai se afastando e ele consegue se libertar. Quando isso não acontece, ele vai com o mal até o fim e pode desencarnar, levando para o plano espiritual as suas dificuldades, para depois vir se manifestar nas reuniões mediúnicas, para continuar o tratamento de uma forma diferente. Deste modo, meus irmãos, nós temos esse tesouro em nossas mãos, que é a doutrina espírita. Nós temos uma grande oportunidade terapêutica na frequência casa espírita, porém, mais importante do que a casa espírita é a causa espírita, porque nesse caso vai exigir do indivíduo que se tornou espírita uma postura coerente, não apenas na casa espírita, como um verniz social, para mostrar que você é bom, é correto, ele trata todo mundo bem, socialmente bem, mas depois tem uma vida dupla, desconhecida da família, desconhecida da sua família espírita, e isso não vai resolver, porque o problema está lá no ser espiritual que somos, e não na nossa aparência social. E aí fica essa nossa contribuição nesta reunião desta noite, estimulando vocês a lerem essas obras que ajudam muito a nos protegermos dessas influências do mal que estão a nos cercar. O livro Reencontro com a Vida, que tem o caso que o Cléber se referiu, e esse livro Perturbações Espirituais, ambos de autoria de Manuel Filomeno de Miranda,
que é quem sabe tudo sobre obsessão e terapia da obsessão. Muita paz para todos.